A natureza de Cristo, olha, esse é um assunto que já tem quase 2.000 anos que gera debate, né? E não é para menos. Mudou impérios, a fé de bilhões de pessoas. E a pergunta que fica no centro de tudo isso é bem direta, né? É um dos pilares da teologia cristã. Jesus é o próprio Deus? Para muita gente, a resposta já está pronta. É um dogma e pronto. Só que, conforme o entendimento do Espiritismo, a coisa pode ser vista por outro ângulo, uma perspectiva que não se baseia em dogmas que vieram depois, sabe? A ideia é olhar para os fatos e as palavras que estão lá, registradas nos próprios evangelhos. Então, vamos começar por um ponto que sempre aparece nessa conversa: os milagres. Pensa bem, curas, ressurreições, controle sobre a natureza. Isso aí parece prova de poder divino, não é mesmo? Bom, vamos dar uma olhada mais de perto nisso. E aqui a gente já vê uma diferença bem grande. A visão mais tradicional diz que os milagres são uma quebra das leis da natureza, uma coisa que só Deus conseguiria fazer. Já para o Espiritismo, a lógica é outra. Não seria uma violação da lei natural, mas sim a aplicação de leis que a ciência daquela época, e, vamos ser sinceros, até a de hoje, ainda não entende completamente. E se a gente parar para pensar, isso faz sentido, né? Vários fenômenos que hoje a gente entende super bem já foram vistos como mágica ou milagre. A cura pela imposição de mãos, por exemplo, hoje encontra paralelos nos efeitos do magnetismo. Ou a capacidade de ver coisas à distância, de prever acontecimentos. Isso lembra muito faculdades como a mediunidade. Então, o ponto central, segundo essa análise, é o seguinte: se essas habilidades existem em várias pessoas ao longo da história, ter essas habilidades não seria, por si só, uma prova definitiva de divindade. Mesmo num grau assim excepcional, como o de Jesus, isso indicaria uma superioridade espiritual e moral gigantesca, mas, ainda assim, agindo dentro das leis da natureza. Ok? Então, se os milagres não são a prova definitiva, para onde a gente olha agora? Bom, vamos para a evidência que, para essa análise aqui, é considerada a mais decisiva de todas. Porque, né, quem melhor para falar sobre a natureza de Jesus do que o próprio Jesus? Os evangelistas registraram o que ele disse com um propósito. A proposta aqui é tentar ouvir essas palavras sem o filtro das interpretações que vieram muito tempo depois. E essa afirmação, nossa, é muito direta. Ele não fala meu pai e eu somos iguais. Pelo contrário, ele estabelece uma hierarquia bem clara. Meu pai é maior do que eu. Se a gente lê a frase como ela está escrita literalmente, não sobra muito espaço para outra interpretação, né? E, de novo, olha só a dinâmica. A de alguém que é enviado e de quem envia. É como um embaixador, que fala em nome do rei, mas ele não é o rei. Jesus se coloca o tempo todo nessa posição, a de mensageiro e não a da fonte original do poder. Essa passagem aqui é muito reveladora. Pensa só. Mesmo depois da ressurreição, no auge da glória dele, Jesus se refere a Deus como meu Deus. A pergunta que fica é: se ele fosse o próprio Deus, como ele poderia ter um Deus acima dele mesmo? E veja bem, não é uma citação aqui, outra ali, perdida no texto. É um tema que aparece o tempo todo no que ele fala. Várias e várias vezes Jesus diz que a sua doutrina, o seu poder, a sua vontade, tudo vem de Deus o Pai. Ele se coloca numa posição bem clara de subordinação, de obediência. Beleza, mas e a galera que estava ali com ele no dia a dia? As pessoas que o conheceram de perto, que caminharam com ele? O que os apóstolos pensavam sobre isso? Olha que interessante. No primeiro grande sermão depois que Cristo partiu, Pedro não chega e fala, ele era Deus. Não, ele o chama de homem. Um homem por meio de quem Deus fez milagres. A diferença aqui é nítida. Deus é quem age e Jesus é o instrumento. E até mesmo Paulo, que é uma figura central, cujos textos são a base da teologia cristã, fala de um momento lá no futuro em que o próprio filho vai se submeter ao pai. Essa passagem só reforça essa ideia de uma hierarquia que continua, e não de que os dois são a mesma entidade. Então tá. Se as evidências que a gente encontra nos evangelhos, tanto nas palavras de Jesus quanto nas dos apóstolos, parecem apontar para essa direção, qual é a conclusão, então, segundo a análise espírita? A conclusão, conforme o entendimento do Espiritismo, é que Jesus não seria o próprio Deus, mas sim o modelo mais perfeito que podemos ter de um filho de Deus. E nessa visão, a importância dele não diminui nem um pouco. Pelo contrário, talvez até se torne mais acessível. Ele passa a representar o ponto máximo da evolução espiritual, o caminho que toda a humanidade pode um dia sonhar em seguir. Resumindo tudo,
A ideia é deixar de lado as interpretações teológicas que vieram depois e voltar direto para a fonte. E fazendo isso, o entendimento espírita conclui que o próprio Jesus já tinha definido sua missão e sua natureza, a de um Messias, um enviado, o filho que estava em perfeita sintonia com a vontade do Pai, mas que era distinto dele. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se Jesus representa o potencial máximo que um espírito pode alcançar, e ele nos chamou de irmãos, será que isso não muda tudo? Será que não transforma aquela adoração distante em um chamado para a gente agir? Não sugere que o caminho que ele percorreu é, na verdade, o caminho para o qual todos nós fomos criados? Fica aí a pergunta para a gente pensar.